que está entrando, entendeu? O momento que está entrando na notificação. Não olhando para vocês aí, pastor novo, pastor aqui, o irmão Naldo, né? Já está, já. Nós estamos preparando a mesa para cá, dá uma mesa. Ah, vem uma mesa ainda para casa. Uma mesa para cá. De vida, a gente vai fazer assim lá, né? Mas também, né? Paz seja convosco, está todos os dias, está toda Estou aqui gravando o programa Deus. Eu estou aqui com um amigo meu, o pastor Wellington Onça. Ele quer mandar um abraço aí para mãezita, para tia Laura, tio Everaldo. É conhecido lá do Guajará, né, pastor? Isso. Tempo do Guajará. Guajará era o cambista, né? Era o bicheiro, amigo do Everaldo. Ele morava e fazia lá próximo do Godinho ali, na saída da quase da rua de vocês. Viu, família? Um abraço aí para todos, que Deus abençoe poderosamente, amém? Beijo. Daqui a pouco ele vai começar a gente comenta da tua tia, a Laura. A Laura passada também. Mas todo mundo tinha medo dela. Ele nunca tinha uma moral, caramba lá. Mas era comentando uma coisa minha, ele Glória a Deus, boa noite, que a paz esteja em cada coração, amém? Estamos aqui começando mais um programa Minuto com Deus, em nome de Jesus. Toda essa equipe maravilhosa, já presente aqui nosso missionário James Mota, pastor Wellington, mais conhecido como pastor Wellington Onça, meu amigo, glória a Deus, Ednei, que hoje vai trazer uma palavra poderosa sobre as nossas vidas, nosso convidado, em nome de Jesus. O irmão Naldo, né? Meu parente também, que Deus abençoe poderosamente. E meu amigo Dudu, eu tenho amnésia, sabe? Eu não consigo decorar não. Tá? O nosso amigo Dudu Batéria está conosco em nome de Jesus. Hoje não vamos ter, infelizmente, a presença do nosso amigo Hélio, porque hoje ele está com a sua mamãe, né? Está lá na casa dela, cuidando da sua mãe. Mas nós vamos orar pela sua mãe, em nome de Jesus, vamos orar pela sua vida. E nesse momento nós vamos orar também por todos aqueles que já estão nos acompanhando. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, aqui, Pai, na tua casa, Senhor, está começando mais um programa, Deus Pai, Minuto com Deus. Um minuto contigo, Pai. E eu sei, Senhor, que essa pessoa que acabou de entrar agora, Pai, e abriu a sua sala de vídeo, abriu esta sala de vídeo, Pai, ela está tendo um minuto para escutar a tua palavra, um minuto para ver o teu amor, Senhor, e para louvar, Deus Pai, o teu santo nome. E que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida dessa pessoa que nos assiste, que está compartilhando nesse momento, que está comentando, que ela venha ser, Deus Pai, abençoada, edificada, aonde ela estiver, Senhor. Que o Espírito Santo possa tocá-la, Pai, e possa encher o seu lar, Pai, com amor e com a paz, Senhor. E em nome de Jesus, do começo ao fim, Pai, deste programa, que as ricas bênçãos do céu venham ser derramadas sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos louvar, vamos agradecer ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Primeiramente eu quero, depois deste louvor abençoado, né, onde nós dizemos o teu reino é sempre eterno, o reino do Senhor. Então, eu quero já dar boa noite para os meus amigos, meus irmãos que estão aqui, todos. O pastor Vinícius já saudou a todos pelos nomes. E agradecer a todos por mais uma noite estar aqui conosco, né, porque nós sabemos que
que o inimigo ele fica furioso, né? Mas glória a Deus, nós estamos aqui, exceto o nosso irmão Hélio, que hoje não pôde estar aqui, mas está cuidando da sua mãe nesse momento, mas ele está aqui, a presença dele está aqui, porque ele faz parte desse programa, né? E ele está nos assistindo, eu creio eu, e nesse momento nós vamos daqui a pouco já ouvir a palavra com o irmão. O pastor quer falar alguma coisa, pastor? Então vou passar a palavra aqui para o pastor, e o pastor vai passar depois para o nosso amigo irmão Ednei, que vai estar trazendo a mensagem de reflexão dessa noite em nome de Jesus, amém? Boa noite a todos, nossos ouvintes, né? E a todos os irmãos que estão. Nesse momento eu quero ressaltar que sábado passado nós tivemos o nosso encontro e glória a Deus, estamos todos aqui novamente depois de uma semana abençoada, né? Nesse momento difícil, mas esse momento agora é um momento único, um momento que nós vamos estar aqui e já agradecemos com louvor ao Senhor. Vamos ouvir a palavra através do nosso irmão Ney. E quero também nesse momento, a quem não sabe, alguns sabem, parabenizar a pastora Rai, né? Está fazendo aniversário. Nós sabemos que a pastora Rai, ela é a nossa vereadora, vai com certeza ser a nossa vereadora novamente, e também é a pastora que tem trazido para nós benefícios. Então, com a pastora Rai, meus parabéns, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, abençoe a sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, e Deus abençoe. Pastor Josué também. Ah, sim, o pastor Josué também hoje está fazendo. Ó, o pastor Josué, né, o nosso líder maior, que Deus abençoe também a ele, a sua família, ele que provou, né, sobre o poder de Deus há poucos dias, sendo curado aí dessa Covid-19, né, provando que nosso líder está ali forte, e que Deus abençoe a sua vida, pastor Josué Benço, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vou passar agora para o Denis. Pode passar agora para o microfone do nosso palestrante de hoje na administração de reflexão. Daqui a pouco nós vamos estar com os comentários, né, de quem está conosco aqui, com o irmão Naldo, o irmão Dudu. Daqui a pouco eles vão estar falando, mas nesse momento nós vamos passar para a mensagem de reflexão. Receba o irmão, em nome de Jesus, que vai estar trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações que estamos aqui nessa noite, para você que está nos ouvindo aí na tua casa, em nome de Jesus, amém? Amém. Boa noite, povo de Deus, que a paz sempre esteja convosco, amém? É uma honra ser convidado nesse momento para trazer essa mensagem hoje, mediante esse momento, né, que estamos passando, e o Senhor nos deu a graça, né, de vir trazer a sua mensagem hoje, para que possamos refletir nesse momento, né? Então, vamos direto à palavra do Senhor, que está lá em 2 Reis. Você que quiser acompanhar em casa, abra sua Bíblia em 2 Reis 6, 15. Vamos aqui estar refletindo um momento de medo e de confiança. Um momento de um acontecimento onde duas pessoas estão juntas e um tem medo e o outro tem confiança, né? E a gente vai estar refletindo junto esse momento aqui. Amém? Diz assim em 2 Reis 6,15: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? É o medo, né? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos ler até o 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É maravilhoso, né?
aqui, os dois, sabemos que nesse momento a cidade estava cercada, né? A cidade de Samaria estava cercada pelos sírios, pelo rei sírio, que cercou a cidade e queria levar o profeta, porque ele estava adivinhando, sabendo tudo que o rei, a estratégia do rei, e aí ele mandava para o rei de Israel, para que ele fosse livrado daquilo que eles estavam tramando contra o povo de Israel. Então o rei pede que ele levasse Eliseu, né? Mas só que ao chegar lá, eles se surpreenderam, porque Eliseu disse: maior que está conosco do que o que estão com eles. E ali, aquele servo, aquele moço que estava com o seu senhor, ele temeu, ele teve medo, porque os olhos dele viram aquilo, né? Ele teve medo porque ele olhou pelos olhos, os olhos natural. Mas Eliseu, ele olhou pelo sobrenatural, os olhos sobrenatural. Ele disse: ei, moço, calma, que maior que está conosco. Então é um momento que nós estamos passando por isso. É um momento de medo. É um momento que, se essa pandemia ou esse mal que assola o mundo chegar na nossa casa, na nossa família, mesmo nós sendo cristãos, vai haver o medo. Mas também é tempo de confiar, é tempo de ter confiança, é tempo de olhar o sobrenatural, porque nós vivemos pela fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Nós temos que crer no sobrenatural e ter esperança que isso vai passar sem afetar em nós, porque Eliseu disse: maior é o que está conosco. Amém? Podemos comentar já? À vontade. Amém. Foi dada a mensagem aí, né, que Eliseu, né, ele tinha uma visão diferente daquele rapaz, né? Aquele moço andava com ele, né, mas não tinha a visão que ele tinha. Mas preste atenção que ele, né, orou a Deus para que Deus abrisse os seus olhos, né? Hoje, como ele falou, nós estamos passando uma dificuldade muito grande sobre esse coronavírus, mas nós temos que abrir nossos olhos, amado. E não só o nosso, mas abrir os olhos também daqueles que estão conosco, né? Abrir os olhos, como ele falou, dá coragem a eles. Justamente nesse momento que nós estamos aqui, como eu falei sábado, nós estamos aqui para fazer a diferença. E nós temos que fazer essa diferença. E essa diferença justamente é dar a palavra que realmente as pessoas precisam, né? Um irmão, uma pessoa mais próxima. Eu, esses dias, visitei a casa do meu pai e ele, meu pai tem 81 anos e ele estava deprimido, porque meu irmão estava com corona, mas aquela leve que ele estava se medicando, graças a Deus tudo certo, tudo bem, mas estava, porque ele está na iniciativa e era tanto o Wallace como o Enio, mas o papai estava um pouco apreensivo com isso, e ele estava chorando muito. A mãe disse que ele estava chorando muito. Cheguei lá, quando conversamos, ele começou a chorar. Então o temor dele, né, não só para ele, não só nele, né, dá para se perceber que ele estava justamente apreensivo com os filhos, né? Então vejo que Eliseu naquele momento precisava mostrar para ele que ele era como um filho para ele. E eu hoje, como um pai, como um filho, orando pelo meu pai. Eu orei, ele recebeu, e creio que, tudo veio ao normal. Porque a gente tem esse medo, com certeza. Mas a gente precisa de alguém para nos confortar, precisa de palavras para nos confortar, para que a gente possa entrar
entrar nesse âmbito das coisas, tendo alguém para nos orientar, para falar da palavra de Deus, porque eu vejo tanta coisa que falam por aí, e às vezes eu fico só escutando. Ah, se ele confiasse no Senhor, né? Ele não estava falando isso, mas infelizmente a gente tem visto, mas nós estamos aqui para justamente dar essa força para alguém, justamente confiando como Eliseu confiava, né? Eliseu confiava tanto em Deus que ele disse: olha, maior que está em nós, né? Maior que está em nós, quem estava com ele era Deus. Ele sabia que Deus estava ali, ele sabia que Deus no momento certo estava com ele. É assim que a gente tem que estar, a gente tem que ter certeza, confiança. Qual foi a palavra que eu disse para ti, James, quando tu te operasse? Fé, confiança e paciência. E deu tudo certo, né, James? Deu tudo certo. James aproveitou a palavra, usou essas três coisas e aconteceu. Eu creio que ali, no momento também, o rapaz confiou, porque ele conseguiu ver, né? Então, a minha palavra, a minha parte, que é essa, que realmente ele trouxe uma palavra, confiança. O medo a gente sente, porque é um sentimento, mas confiança a gente precisa adquirir, né? Então, adquira essa confiança no Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Amém? Deus abençoe e obrigado. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, né? O Senhor hoje nos trouxe como instrumento, assim como o Senhor usou Eliseu naquele momento. Aqui estão esses homens de Deus, né? Que foram levantados nesse momento para falar para você que o medo, ele pode vir, mas dependente do medo, o maior tem que ser a tua confiança em Deus. Nós temos que ter fé que isso vai passar. Nós estamos aqui também para orar por você. Peça a sua oração. Qual é aquilo que a tua visão não tem visto, não consegue ver, você não consegue enxergar uma solução? Porque aqui tem o nosso pastor, tem o pastor Vinícius, tem nós que somos obreiros também da casa do Senhor, e nós vamos estar orando por você, para que Deus venha abrir os seus olhos, para que Deus faça você enxergar além do que você está enxergando nesse momento de pandemia. Porque eu e meu pastor, nós somos testemunha viva disso. Foi um momento muito gratificante para nós, um momento de pandemia que o Senhor abriu a porta onde não tinha. O Senhor nos colocou em lugar onde nós não esperávamos estar, né? Mas Ele, com a confiança que nós tínhamos no Senhor, Ele não deixou nem a gente orar para que isso acontecesse. Ele veio e nos abençoou, abriu nossos olhos e disse: Ei, maior que está contigo. Ele disse: Ei, eu estou contigo. E o Senhor nos confortou nesse momento, porque nós estamos empregados. No mesmo tempo que eu e o pastor, nós estávamos 3 anos fora do mercado, não é isso? Nós tínhamos 3 anos, né? E eu também estava 3 anos fora do mercado. Não tinha uma expectativa de voltar agora, mas só que não é eu mais que domino a minha própria vida. O Senhor veio ali e bradou no coração desse homem que me abençoou, e tudo está acontecendo para a honra e glória do Senhor. Assim como a gente vai ver que lá na frente, aí em 2 Reis, Eliseu ele fala que depois desse cerco aí, cercaram de novo por Samaria, e ali estava havendo fome, mas Eliseu vai lá e diz assim: na mesma hora, amanhã, vai ter pão por 8 ciclos, vai abaixar, vai estar lá na porta, você não vai precisar sair. E teve um homem que não confiou de novo, teve medo. O servo do rei, o capitão do rei, não confiou e disse: nem se tu abrisse a janela do céu, poderia fazer isso? E Eliseu disse que amanhã tu verás com teus olhos, mas tu não comerás, porque tu não confiou, tu teve medo. E assim muito tem acontecido, irmão. Nós temos visto que nesse tempo muitas pessoas têm ficado aflitas, têm até
cuidar da sua própria vida com o seu psicológico, atraindo outras doenças. E o que tem acontecido, irmão? Outras pessoas também ficam ruins por causa da gente. Então confirme, não deixe que os seus olhos só vejam as pessoas sendo curadas, sendo abençoadas, mas procure também confiar no Senhor para que você seja abençoado. Passe por essa experiência igual o servo de Eliseu passou. Ele contemplou, ele viu os cavalos de fogo, ele viu todo aquele exército celestial, mas o Senhor não usou aquele exército naquele momento, ele apenas cegou aquele povo que estava lá fora. Então Deus é tremendo, irmão, vamos confiar, porque o Senhor, Ele está conosco, amém? Glória a Deus. Eu escutando essa mensagem, me veio também a lembrança, Paulo e Silas na prisão, né? Estavam no meio da prisão, eles estavam no meio da tribulação, estavam pensando que eles iriam morrer, e aí Paulo, no meio de toda aquela situação, ele para e fala: calma, Silas, mantenha calma. Se nós cantarmos, se nós adorarmos ao nosso Deus, eu tenho certeza que Ele vai nos tirar desse ambiente. E a Bíblia diz que eles começam a louvar, eles começam a cantar, e as paredes quebram, as cadeiras se abrem. Eu tenho certeza que assim também somos nós. Nós passamos por esse momento de tribulação, esses momentos de luta. Mas se nós confiarmos em Deus, e se nós clamarmos a Ele, eu tenho certeza que Ele é fiel para cumprir as promessas dele sobre as nossas vidas. Assim como aconteceu também com Daniel, quando foi para a cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego também lá, quando estavam na fornalha, né? E uma palavra interessante que o Ednei falou: já não sou mais eu, não é minha vontade. Às vezes a gente pensa assim: pô, mas Senhor, eu quero, agora eu quero aquele emprego que é assim, assim, assado. E às vezes Deus fala: calma, não é isso que eu quero para ti, já calma. Então nós temos que fazer assim como Paulo também fez: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se nós colocarmos a nossa vida na mão do Senhor, eu tenho certeza que as melhores coisas Ele fará, como Ele diz mesmo na sua palavra, né? Buscar primeiramente o meu reino, né? E a minha palavra, e as outras coisas eu vou acrescentar na tua vida. Amém, boa noite. Uma palavra abençoada aqui para cada um de nós, né? Para quem está assistindo. É um prazer estar aqui, prazer enorme. Quero também dar boa noite a todos que estão aqui. Que Deus venha abençoar grandemente a nossa vida e a vida de quem está nos assistindo, em nome de Jesus. Uma palavra muito boa que reflete o tempo de hoje também que a gente está passando, né? Muitas pessoas com medo, que ainda não abriram seus olhos, né? Que possa aparecer alguém que venha abrir os olhos deles e que eles possam entender e confiar no Senhor. Muitas das vezes a gente não confia, mas é muito importante isso que o irmão acabou de falar. Quando a gente entende verdadeiramente que a gente não vive mais a gente, mas sim o Cristo vive na gente, isso a gente realiza muitos sonhos. Deus, Ele realiza muito nossos sonhos através dessas coisas, porque você, às vezes, as pessoas podem estar te perguntando, como já perguntaram para mim. Eu, ano 2019, passei o ano todo chegando cedo na igreja para abrir a igreja 6 da manhã, e as pessoas estavam perguntando: por que você faz isso? Tu gosta de estar ali? Aí eu falei: tem dias que eu não queria estar ali, a minha vontade, mas eu não estou mais fazendo a vontade de Deus. E quando tu faz a vontade de Deus, Ele se agrada, Ele é fiel e justo para fazer a vontade dEle diante da presença daquilo que você está precisando, necessitando. Então, isso é que o Senhor Ele quer fazer conosco, que possamos confiar nele e acreditar e abrir os nossos olhos enquanto há tempo, enquanto há profetas levando a mensagem deles até o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Mais uma vez quero agradecer o convite, né? O meu amigo missionário James, o Hélio. Falando assim um pouco do profeta Eliseu, né? Eu considero ele um profeta ousado, porque não é qualquer um para fazer um pedido como ele fez a Elias, quando ele disse, Elias perguntou para ele: o que tu queres? Eu quero a porção dobrada do Espírito Santo que está na tua vida. Aí Elias falou: me pediste algo,
bem difícil, mas seja feito a sua vontade. E quando Elias, os cavalos de fogo veio buscar ele, na mesma hora que ele jogou a capa, o Espírito Santo já habitou na vida do profeta. E se eu for citar várias coisas que já aconteceram na Bíblia, acho que eu vou me alongar muito. Então, só para puxar um pouco o testemunho do Ednei que ele falou, vou tentar resumir também mais uma vez o meu para vocês entenderem. Eu estava há 7 meses desempregado. Quando começou esse negócio da pandemia, que foi praticamente em março, eu cheguei com Deus e disse: Deus, eu vou fazer um propósito contigo. Eu não vou falar para ninguém, eu só vou falar depois, passar por um tempo para algumas pessoas de confiança. O que eu pedi para Deus? Deus, eu não pedi assim, olha, eu quero um emprego. Eu só disse: Deus, enquanto não aparecer um emprego para mim, eu vou estar ali te servindo, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, eu vou estar ali todos os dias, ali na tua casa. E eu comecei a ir. A minha família, que praticamente é 90% evangélica, até eles estranharam, chegaram até a falar: poxa, todo dia tu vai para a igreja? E eu ali calado, não falava nada. Uma vez eu dizia, principalmente com a minha mãe, ela vai falar: olha, é melhor eu estar na igreja do que eu estar por aí, fazendo coisas que não devem. Não se preocupe, que quando aparecer alguma coisa de emprego, se alguém falar que olha, estão deixando o currículo, eu vou lá e vou deixar como eu sempre fiz. Então eu fiz esse propósito com Deus e fiquei ali em março e abril. Foi praticamente 2 meses. E aí, já quase no final do mês de abril, eu recebi um telefonema de um amigo meu que trabalhou comigo numa empresa por 11 anos, uma empresa de comunicação visual. Aí ele perguntou: Dudu, tu está trabalhando, Dudu? Eu falei: olha, no momento não. Olha, chegou aqui um amigo meu de Curitiba, ele vai abrir uma empresa, vai trabalhar com vendas de produtos de material de comunicação visual, como lona, adesivo, chapa de ACM. E aí ele perguntou se eu conhecia uma pessoa que entendesse sobre os produtos para tomar conta do estoque do almoxarifado lá que ele vai montar. E aí ele falou, né? Olha, eu conheço, me dá o contato dele. Aí eu dei meu contato, meu amigo, veio passar lá por a pessoa que veio lá de Curitiba. Quando foi no outro dia, ele me ligou, pediu para eu ir lá com ele, era umas 2 horas da tarde. Eu até falei aqui com ele, quando eu estava na igreja, quando ele me ligou, era umas 11 horas da manhã. Aí disse: olha, dá para você vir aqui 2 horas da tarde? Dá sim. Aí me deu o endereço tudinho. Ali na rodovia do 40 horas, eu não tinha nenhum dinheiro para ir de ônibus. Eu disse: eu vou de bicicleta, vou assim mesmo. Me arrumei, quando deu 12:30, começou a cair aquela chuva. Eu sei que foi até quase 1:30 da tarde, mas eu não desisti. Eu peguei uma sombrinha, começou a chover no meio do caminho, eu não parei, eu continuei. Cheguei lá, faltava 5 para as 2, ainda não tinha chego. Quando foi 2h10, 2h15 ele chegou, entramos, conversamos no máximo uns 5 a 10 minutos. Ele disse: você está contratado a partir de amanhã, que era dia 1º. Eu fui lá no dia 30 de abril, para o dia 1º, pode vir já amanhã, você já vai começar. Então, olha só esse exemplo. Eu não pedi para Deus: eu quero um emprego. Só disse: Deus, quando não aparecer um emprego, eu vou estar ali te servir. Então eu posso dizer, né, como eles estavam falando, eles não esperavam também, né? Eles achavam que já estou 3 anos, vai começar esse negócio dessa pandemia. Muitos pensam isso, né? Eu cheguei a pensar: olha, poxa, agora vai complicar agora. Assim, logo no começo de março, né? Vai complicar agora com essa pandemia. É como todo mundo fala, né? Mas o meu primo, o meu irmão não conseguiu, eu não vou conseguir também. Né? Tem pessoas que pensam negativo já. Eu escutei algo muito interessante de um homem, né, que estava fazendo ensino de crescimento de empresa, e ele disse assim mesmo: ande com pessoas que pensem grande, porque você também vai pensar grande. Aquele que anda derrotado vai ser um derrotado. Aquele que pensa pequeno vai ter coisas pequenas. Então nós temos que pensar grande, ser grandes, porque nós temos um Deus que é dono de tudo, que é grande, né? Então pense grande, viva grande,
né? Não viva pequeno, não seja pequeno. E as pessoas são assim hoje, infelizmente, né? A pessoa fala assim mesmo, mas olha, o vizinho morreu com Covid, então alguém vai morrer também aqui, né? Eu não vou sair porque eu posso pegar. A pessoa falando pegou, o outro conquistou, eu não tenho, o outro tem. E pensa assim, para de se enxergar, enxerga só a vida do outro. Enxerga só o que o outro conquista, o que o outro tem, o que o outro pode comprar, olha lá, né? Esses dias agora eu estava conversando até hoje mesmo conversei com ele, que eu vi um rapaz passando numa bicha. E aí eu falei, eu vou ter uma dessa, em nome de Jesus. Eu vou precisar de uma dessa. Que é mesmo a entrega da empresa, né? Dos materiais. E a gente tentou, e aí eu liguei para uma amiga, e ela disse assim, meu irmão, eu acho meio difícil eu tirar, porque eu não queria dar entrada. Eu falei, fazer essa entrada, ou então uma entrada de R$500. Aí ela disse, olha, eu acho meio difícil. Primeiro que os bancos, por causa da pandemia, não estão aprovando nada. Está difícil. Eu acho meio difícil você conseguir. E eu falei assim mesmo, eu confio no Deus, que é um Deus do impossível. E eu vou tentar. E aí eu fui, pesquisei, entrei no OLX, entrei no mercadinho lá do Facebook, e de repente eu encontrei uma lá, bis 110 e sem entrada. Eu falei, peraí, né? Bora ver. Mandei mensagem, não, pode mandar aí e tal. Beleza. Aí ela falou, olha, o negócio é assim, os bancos estão pedindo entrada e tal, tudo, mas eu vou ver o que eu consigo para ti. Eu falei para Deus, eu tenho R$500 para dar de entrada. Eu falei para Deus, eu tenho R$500 para dar de entrada. E de repente a mulher mandou mensagem para mim, dizendo assim mesmo, olha, abriu hoje uma promoção. Eu falei, é só para pop e para bis. Qual é a promoção? R$500 de entrada. Amém. Eu falei, glória a Deus. Aí eu conversei com a minha esposa, que tem o nome limpo, né? Não tá no Serasa, infelizmente, mas vamos tirar sair do Serasa, né? Eu profetizo também na tua vida, você tem nome no Serasa, vai sair em nome de Jesus. Deus vai te abençoar e você vai conseguir pagar sua dívida. Eu falei para minha esposa, ela estava com um escolhe bom. E aí quando foi hoje, ela foi ver, de repente o escolhe dela caiu. Aí eu falei, caramba, e agora? Não, a mulher falou, pode esperar até a segunda dela, de repente aumenta. Aí eu falei, quer saber? Aí na hora veio na cabeça, o James. Eu vou mandar mensagem pro James. James, pode fazer assim, assado? Bora, posso sim. Eu falei, beleza, então manda para mim aí que eu vou mandar para ela a documentação. Aí só falta ele mandar só uma documentação para me mandar para ela. Mas eu já tenho a certeza que Deus já foi na frente. Porque se desde o começo ele está fazendo, quem é eu para questionar alguma coisa que Deus está fazendo? Quem sou eu para questionar o agir de Deus? Se for para acontecer, de eu conseguir tirar minha moto, igual como o Dudu acompanhei a trajetória do Dudu orou, buscou, perseverou, conseguiu um emprego. O Ednei também, o pastor também. Então eles esperaram. Quem sou eu para questionar? Se Deus falasse mesmo, olha, não está na hora de eu te dar uma moto. Continua aí com a tua bicicleta andando. Porque se perseverar mais um pouco, tu vai conquistar. Quem sou eu para falar, Deus, não vou questionar. Talvez eu queira, mas Deus possa estar me livrando de um acidente. Deus possa estar me livrando de um assalto. A gente não sabe, então nós devemos questionar o agir de Deus e muito menos o operar dele sobre as nossas vidas. Amém? Só para finalizar então, quando aconteceu isso, sabe o que está acontecendo agora? Deus está me abençoando tremendamente, que infelizmente tem pessoas aqui que se incomodam com isso. Procuro tirar a nossa bênção de todas as maneiras. Jogo uma piadinha ali, uma gracinha ali, outra, mas eu vou falar uma frase que o pastor Vício fala. Para mim é um zero à esquerda. Porque se a pessoa não quer ser abençoada, então não impeça a bênção do próximo. Amém? Como essa parte aí que ele falou agora, como o Sambalat, né, Gessém e Tobias, né, ele tentaram frustrar os planos de Neemias. Se ele fosse escutar e fosse cair na deles, ele seria frustrado. Mas ele não ouviu, ele não quis saber, ele seguiu em frente, né, com a missão que ele tinha. E ele executou. Porque ele era ousado, como o Dudu falou, assim como Eliseu. Então precisa, o crente, o cristão, a pessoa precisa ser ousada. E tem uma palavra que de manhã que eu coloquei na reflexão, a gente colocamos no grupo, o Naldo estava assistindo lá. Era uma sala de vídeo que a gente abriu através dessa página que você está assistindo aqui, né? Que falou muito sobre esse versículo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ouvindo todos vocês falarem agora,
o Dudu, o irmão Ednei, o pastor Wellington, então agora o pastor Vinícius, né? E cada testemunho que a pessoa tem para dar, a gente pensa, poxa, tempo difícil para arrumar um emprego, aí a gente vai com essa palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a palavra de Deus, se você crê em Deus, vai cooperar para a tua vida. Então, a gente tem essa camisa, né, que está escrito aqui, programa Minuto com Deus. Então, é minuto, mas é na hora certa que o Senhor vai abençoar cada um. Amém? Talvez você disse assim, não estava esperando, eu não pedi, mas porque era o tempo de Deus para a tua vida. Então, às vezes, a gente quer para o nosso tempo, mas é o tempo de Deus, amém, para a nossa vida. Então, se você ama a Deus, se você ama a palavra de Deus, que é onde Ele fala conosco, você tem que... Isso vai cooperar para a tua vida, se você ama, se você busca a Deus. Só espere no Senhor que vai cooperar para a tua vida. Por quê? Porque você ama a Deus. Então, você tem cooperado para a vida de cada um que está aqui sobre emprego em tempos de... Cooperou porque tem amado a Deus, tem buscado ao Senhor. Só para complementar, eu não esqueci que nós ainda estamos no ano da visão perfeita. Ainda em meio a essa turbulência desse coronavírus no mundo todo, a gente tem muitas igrejas que estão inovando em alguma coisa, uma live, alguma coisa. Então, a gente precisa continuar tendo a visão, a gente não pode perder a visão. O profeta lá, nosso pastor Josué Benson, falou, é o ano da visão perfeita. Então, a gente não pode deixar que esse vírus ele venha tirar a nossa visão. A gente precisa continuar a enxergar pelos olhos da fé, não ver pela vista, mas sim através dos olhos espirituais. Então, por isso que nasceu esse projeto do programa Minuto com Deus, porque a gente continua a ter a visão, e assim nas outras igrejas da nossa região, de outras regiões e do mundo todo. Amém? Bem, visão perfeita, né? A visão de Deus, ela ficou imperfeita depois desse coronavírus? Não, ela sempre se torna perfeita. Amém. E nós somos o quê? Nós somos justamente guiados pelos olhos de Deus, né? Então, os olhos de Deus, a perfeição. Então, eu creio que a gente tem que estar sempre voltado para Deus, porque a visão é perfeita. Mas eu quero falar sobre isso. Hoje eu disse que podíamos uma coisa, estava lá em casa, que sonhar é bom, né, amado? Sonhar é muito bom. É bom a gente sonhar, é bom a gente olha e além, porque não paga nada, né? Sonhar. Mas tem uma coisa, amado. Só sonhar e não ter objetivo nesse sonho não vai adiantar nada. Eu estava aqui pensando a vida de José, né? José tinha um objetivo naquilo, ele não sabia, mas ele confiava muito em Deus que aquilo que ele sonhou ia acontecer. Mas ele sempre se esforçou por onde ele passou, né? E assim eu disse hoje para o Jamie Davis, o sonho é bom, mas vive esse presente hoje para que esse sonho futuramente ele venha realmente ter vida. Então, te preocupa hoje, como hoje. A palavra de Deus diz que nós temos que viver um dia de cada vez. Então, o dia de hoje é muito importante para o futuro de amanhã. É o presente. É o presente. Eu falei assim, James, pensa agora no presente. O futuro, tu já fez, tu já sonhaste. Deus já sabe o que você sonhou, né? Assim como José. Mas futuro ele já tinha para ele. Então nós temos que pensar dessa maneira, mano. Vive esse presente, vive esse dia. Esse dia, o dia de hoje que nós vivemos foi um dia muito importante. E se amanhã nos pertencer, esse dia de amanhã tem que ser também vivido com muita importância. Sabe por quê? É essa palavra que eu tenho para dizer para você. Vive intensamente esse dia. Amém? O dia que Deus deu para você viver. Você se acordar, viva ele intensamente. Amém? Valeu, obrigado. Bom, esperar o irmão quero falar. Eu quero ver os comentários agora com nossos irmãos aí. Pode comentar aí. Depois o Vinícius também, que o pastor Vinícius vai dar. Quero agradecer aqui as pessoas que estão com a gente aqui, né? O irmão Hélio está aqui conosco. Amém. O irmão Denilson, que jogou com a gente no Real Madrid, o pastor
nosso lateral esquerdo. Denilson. Um abraço para ele. Eu costumo chamar ele de mangueira, né? Que quando a gente soltava quente, ele ficava debaixo da mangueira, lateral esquerdo nosso aí. E o meu irmão Acrisio está assistindo conosco aqui, está falando ainda da resenha abençoada. Que Deus abençoe a tua casa aí também, que Deus abençoe a tua família. E mais são várias pessoas aqui, o irmão Daniel, lá da igreja, também está conosco aqui. A mãe dele também. Tem uma pessoa aqui que eu acho que é conhecida de vocês, é a irmã Ivanete Vieira. Ivanete. Está assistindo aqui também conosco. Eu acho que deve ser lá na. Aí, várias pessoas aqui também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam acompanhar conosco todos os sábados. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aqui no meu aqui, né, por exemplo, tem pastor Janderson Carla Daniele, para quem conhece, já lá da PUC Soccer, lá do Rio de Janeiro, está acompanhando a gente. Pastor Jajá, um abraço aí, saudade aí das nossas resenhas aí do futebol. Qualquer dia apareça por aqui quando passar essa pandemia. O irmão Américo, o esposo da pastora Sandra Helena da nossa igreja, está nos acompanhando. Aqui também na minha sala aqui o Acrisio. Acho que vocês também conhecem, lá de Santa Catarina, se não me engano, que ele está, o Daniel Brasil, que jogou no Atlético Sacerdócio Real, o famoso Davi Luiz, um abraço aí. Também umas pessoas aqui, jogou amistoso. Uma vizinha minha lá do Guajaraú está acompanhando, o nome dela é Dolores Ramos. Por enquanto é isso aqui. Tive que sair daqui rapidinho, mas entrou muita gente aqui na minha sala de vídeo. Quando for depois eu vou fazer uns comentários aqui, curtir o que eles falam aqui, amém? Glória a Deus. Aqui pelo meio está o Edson Lopes, o Júnior Cardoso e a Paula Cardoso, o canal em nome de Jesus, que eram lá da igreja, no tempo da Torre Forte. Eles têm agora um lava-jato aqui na rotatória da Independência. Próximo aqui a frente da Beto Norte, esse é o Júnior, A Carol Campos, a esposa também do nosso amigo Paulinho, né, da banda Samba e Louvor, que Deus abençoe. Jefferson Lacerda também está nos assistindo. Lá o Ministério Rancho dos Profetas, da Estrada do Maguari, em frente àquela Assembleia Central. E isso é a Rancho dos Profetas também, o pastor Kleber, que é o Bispo Kleber, que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Deixa eu ver mais aqui, que agora a Tinha também comentando. A minha mãe está assistindo, Silvia Paixão, que Deus abençoe poderosamente. A minha cunhada também, a Gleice Oliveira. Glória a Deus, olha só, a mãe, a irmã Luzes, né, a mãe dos gêmeos, que Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. E aí mais e mais pessoas que vão entrando, vão saindo em nome de Jesus. Pastora Geisa, um abraço também para o pastor Ricardo, pastora Eliane Santana, pastora Sônia Lemos, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou falar mais de algumas pessoas aqui que eu esqueci, né? O irmão Cardoso Gonçalves, não me lembro, mas ele deve conhecer alguém de nós aqui. A tua vida lá, irmão, onde você estiver. E o nosso irmão aqui, John Pelais, que é o goleiro Pé. Deus te abençoe, Pé. Deus abençoe a tua família aí que está conosco. E o Denilson, depois a gente vai orar por ti, meu amigo Denilson, que Deus venha abençoar a tua família aí, em nome de Jesus, amém? Isso, peçam oração, vocês que, enquanto nós estamos aqui ao vivo, aproveita agora para você fazer os seus pedidos de oração nesse momento, porque no final nós vamos estar aqui, nós temos, todos são servos de Deus, nós temos dois pastores aqui presentes, que é o pastor Vinícius e o pastor Wellington. Então, você está precisando de oração nesse momento, alguém da tua família, esse é o momento, amém? E já, enquanto vocês estão lendo aí, pessoas que estão entrando novamente, eu quero logo agradecer, avisar, né, pastor, passar aqui, pastor, um instantinho, para a gente comentar sobre a entrega agora, que foi quarta-feira, não foi, pastor? Quarta-feira nós estivemos entregando as cestas básicas que nós aqui arrecadamos, né? Foi alimento do irmão, aqui todos têm ajudado. E pessoas que mandaram mensagem no WhatsApp, mandaram ao vivo no programa, vem aqui em casa. E todas essas pessoas nós queremos agradecer. Eu não vou citar os nomes porque eu posso esquecer um ou outro, mas foi muitas pessoas que ajudaram. Eu quero agradecer você que contribuiu.
e nós conseguimos 3 cestas básicas formar, e ainda sobrou ainda alimento para a gente montar a próxima. E essa semana já estamos planejando as novas cestas básicas para a gente entregar não só 3, mas para mais famílias. Daqui a pouco eu vou voltar para falar outra informação, passar aqui para o pastor também sobre essas entregas de cesta básica que foi quarta-feira, amém? Amém. Nós estamos com certeza aí adquirindo, né, James, alimentos, né? Patrocinadores. Você pode ser esse patrocinador, amém? Porque é alimento, amado. Alimento, você pode falar aqui com o James ou com o Hélio, né? Que, olha, eu quero doar um alimento. Pode deixar na página, isso, mensagem lá. Aí você vai deixar aí na página aí de mensagem o endereço e com certeza eles irão buscar. Aí você já é um patrocinador desse programa, né? Um Minuto com Deus. Então, sendo assim, é assim que esse programa está vivendo, de abençoar, amado, de abençoar as pessoas. Nós estamos fazendo um trabalho solidário, né? Porque sabemos que, como nós conversamos, nós não queremos parar agora, depois dessa pandemia. Nós queremos continuar. E eu quero dizer para os demais que estão aqui, aqueles que estão entrando, nós não somos convidados aqui, amado. Nós somos a equipe. Nós somos a equipe, tá? Então, não fale, obrigado por ser convidado. Não, você não é mais convidado. Pode parar desse negócio. Pode parar desse negócio de ser convidado, porque convidado, você sabe, ele não vai ter responsabilidade. Ele só é convidado, mas você veio aqui para adquirir a responsabilidade junto conosco, tá? Então, a partir de hoje, falta o Hélio, né? Aqui a equipe pode aumentar, pode. Quanto mais gente, melhor, né, gente? Então, tem coisas boas aí. O que nós fizemos quarta-feira foi muito gratificante, porque pessoas comentaram, principalmente lá no meu trabalho, me abençoaram, sabe? É muito bom receber a bênção assim, pastor, Deus me abençoe pelo trabalho que você está fazendo. Aí então, meu irmão, a bênção chega, porque nós estamos sendo abençoados. Então, o irmão do Josiel, né? Que está lá na acamado, mas é um servo de Deus, confiante em Deus. Estivemos lá orando por ele. Nós fizemos uma combina aqui, que nós só íamos entregar, né? Mas que nada, meu irmão, para alguns foi feito assim, mas com o irmão José nós tivemos que realmente orar, ficamos comovidos com a palavra que ele trouxe como palavra, né? Ele falou, a gente recebeu também, então ele acamado, mas com certeza pregando a palavra de Deus, e comoveu a gente. Olha, rapaz, eu vim aqui para orar por você, e agora eu fiquei com mais fé ainda, porque isso é gratificante para nós. E eu quero que você participe indiretamente, né? Você não pode ir lá, mas indiretamente você contribuir para que isso aconteça. É missão, né? É uma missão, né? É uma missão. Então, foram 3 cestas menos. E nós já estamos aqui programando para ser de 8 a 10 cestas. De 8 a 10 cestas. Então, a intenção nossa é aumentar, então crescer. Então, nos ajude, porque nós vamos com certeza alcançar maiores famílias. Amém? Que Deus abençoe. Para passar essa parte aqui, para a gente pular para outra, para comentar, a gente está indo da casa da irmã Juraci, né? A gente falou assim mesmo. Eu falei para os que estavam com a gente, pastor, alguns não puderam estar aqui com a gente no dia da entrega porque tinham outros compromissos, mas fomos lá. E eu falei assim mesmo, na próxima a gente não vai dar para a gente vir de bicicleta nem de moto, porque a gente vai ter muita sexta, a gente vai ter que vir de carro. Eu profetizei isso, agora na próxima nós vamos ter que vir de carro. Ir de carro, que diga, né? Porque eu vou agora comentar aqui, falar sobre os nossos apoios, né? Porque estamos apoiando, eu preciso divulgar, né? O meu amigo Fabinho, que ficou o canal de bênção para chegar até um instituto chamado Instituto Ana Nobre, que está nos ajudando esse projeto do programa Minuto com Deus, que é um projeto social. Aqui é um programa, mas que trabalha no social, na comunidade, com as pessoas, para ajudar o próximo, porque o Senhor nos ensinou a isso. Então a gente tem que confiar ao que Jesus fez
E isso ele fez, ele curou, ele libertou, ele ajudou, alimentou aqueles que, quando foi julgado, quem vai botar esse na tua mesa, né? Mendigo, prostituta, tudo que não presta estava ali na mesa. Mas ele disse que ele não veio para os santos, ele veio para os que estão enfermos, estão doentes, que diga, né? Doentes que espiritualmente, que precisam ser salvos, ser resgatados. Então é isso que é a missão do programa. Então agradecer ao Fabinho, né? O Fábio Gesso, que é a empresa dele, que ele é um apoio para o nosso programa. VGM, qual é o? VGM, Camisaria e Sublimação. É do nosso pastor aqui, Vinícius, também, que tem apoiado, tem nos ajudado. Você está vendo essa camisa que está bonita aqui? Tudo foi feito lá, prensado, entendeu? Foi tudo feito lá, parte toda de design, tudo foi feito lá. Então nós estamos agora bem bonitinho por causa disso. E o Instituto Ana Nova. Para a semana, a gente já está sorteando, né? Uma camisa. Hoje já vai ser sorteada. Vai ser sorteada hoje. Vai ser uma camisa. Deixa eu pegar aqui. Então, você que está participando, entendeu? Você é a inscrição por participação. Esse aqui, ó, das pessoas que foram, que curtiram, que comentaram sábado passado, estão concorrendo hoje. E você que está nos assistindo, está curtindo, está comentando, se não comentou, não curtiu, começa a curtir e comentar agora, para você participar do próximo sorteio de sábado. O teu nome vai, de hoje, os que estão no programa conosco vendo hoje, vão participar do sorteio de sábado que vem, entendeu? Então quem vai ganhar essa camisa aqui é quem curtiu e quem comentou semana passada, amém? Daqui a pouco nós vamos estar sorteando essa camisa. E para a semana, vamos fazer 4 sorteios de camisa, amém? Um mês. 4 semanas de camisa, essa na outra, para você também usar, divulgar o nosso trabalho em nome de Jesus, amém? Então, Fábio Gesso, VGM, Camisaria e Sublimação e Instituto Ana Nobre que está com a gente. Para finalizar, você também está precisando de consultas, né? Tem que falar aqui, que o Fabinho está dizendo, fala disso, chama o pessoal, está precisando de consulta médica? Nós podemos te ajudar, entre em contato com a gente, eu quero fazer o teu cadastro, para que você possa se consultar. A gente sabe que está difícil uma consulta. E essa é a hora. Entre em contato com a gente, tem o WhatsApp lá na página do programa. Você entrou lá, está escrito lá no botão azul, WhatsApp, entra lá e pega o WhatsApp e entra em contato com a gente, amém? Amém. Só para falar que o pastor falou, mas o James, que quarta-feira nas entregas, né? Muitas pessoas também passaram por mim, agradeceram e acharam muito bonito esse gesto que a gente fez, mas eu disse isso, foi vocês que nos ajudaram. Esse programa é para isso, que você possa ajudar, que você possa contribuir para que essas pessoas possam receber o melhor de Deus. A gente faz a oração aqui, mas a gente também faz a ação. Isso é muito importante, que tem gente precisando. Às vezes não tem como chegar até ir uma oração, mas quem sabe a gente pode chegar na sua casa um dia, uma hora, que Deus possa nos enviar até a sua casa. E eu quero agradecer todas as pessoas que entraram conosco aqui. E o irmão Acris está pedindo que a gente possa orar por todas as pessoas que ainda estão doentes com esse vírus. E abençoar as pessoas também que já saíram dessa situação. E eu quero também agradecer, né, aqui as pessoas que estão conosco. O irmão Biel, um abraço, Deus abençoe. Minha cunhada Marina está assistindo também lá no Cidade Nova Sede. Deus abençoe a tua família aí. E o irmão Acriso, quero dizer que a gente vai orar sim pelas pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, fazermos a oração e o sorteio, quero avisar já em primeira mão que no dia 12, o dia dos namorados é dia 12, né? 12 de junho, através da VGM, Camisaria e Sublimação, através do programa Minuto com Deus, vai também fazer um sorteio de um kit casal com almofada, caneca e 2 camisas personalizadas com a foto do teu amado e do teu amado em nome de Jesus. Então, receba essa bênção. Dia 12 em nome de Jesus, dia 2 de junho, nós vamos fazer esse sorteio em nome de Jesus. Você então comente, compartilhe para que você possa concorrer em nome de Jesus. Eu nem venho nesse dia, eu vou ficar em casa curtindo, que é para me ganhar esse brinde. Já vou ali, tá dando presente ali na Varoa para ela ficar alegre. Vai na estratégia. Fica aí que eu vou lá e começa a comentar e curtir. Amém. Ó, o irmão Acris aqui já está dizendo que ele tem que fazer GG, porque ele que vai ganhar. Extra G, Acris. Ei, Acris, nós estamos te devendo uma bênção também.
do programa, mas a gente vai essa semana providenciar, que ainda não chegou para ele, mas vai chegar. Amém? E a gente já vai fazer o sorteio, né? Bora logo fazer esse sorteio aqui. Eu até fechei aqui. Tá vendo? É o momento de receber a bênção. Fique atento. Vamos lá. O do Miller está lá em casa, ele não foi buscar. Eu disse, Miller, vai lá em casa buscar. Ele não foi buscar. Enquanto o James está aí preparando o sorteio, sábado que vem, ele falou no Miller, sabe que o Miller é meu filho, né? E ele vem aqui fazer o louvor, como é o irmão? Vai também vem trazer mensagem. Né? O pastor Vinícius, o pessoal Vinícius já vai ficar, né, a cargo disso. Falar com o Vai para ele trazer o violãozinho, para que você e o Mili façam um louvor abençoado aqui, beleza? E já também informando que já no próximo sábado já vamos estar com todo o equipamento já, tá, de gravação, então não vai ter esse eco como está aqui, está acompanhando, não vai ter eco, vai ter tudo nítido, tudo limpo, né, para as pessoas entenderem, né, somente o cabo, né, já foi comprada a placa, já foi comprada a mesa, tudo de volta mesmo, só comprar os cabos para a gente poder botar e fazer vai ser de qualidade. O próximo sábado vai ser um som de qualidade para todo mundo que vão estar nos acompanhando em nome de Jesus. Vai ter louvor, né? Vai o Miller em nome de Jesus, vai ser algo abençoado em nome de Jesus. Todo mundo vai ser abençoado através do louvor. Então é isso que Deus faz, né? Quando é para Ele, Ele vai abrindo uma porta, vai abrindo outra e tudo vai ficando maravilhoso para que você receba a mensagem de Deus ainda mais nítida ainda, porque tudo aqui é para Deus, a honra e a glória é para Ele. Amém? Vamos ao sorteio. Vai rolar para cima e vai pegar. Joga para cima e pega. Não, vou pegar. Vamos ver. Eu também gosto de fazer suspense. Souza Dias. Souza Dias, eu não sei quem é. Ele tá no Facebook lá. Ele não sei se foi curtir ou comentou. Ele é o Tonga. Tá. Glória a Deus. Então você, em nome de Jesus, que está nos assistindo. É o Tonga. Souza Dias, conhecido como Tonga, né? Tonga. Que Deus abençoe grandemente. Está aí sua camisa, personalizada. Minuto com Deus em nome de Jesus. Meu lateral 35. Meu Deus. Vai com autógrafo, tá? Autografado. Demorado. Vai com autógrafo. Souza Dias ganhou a camisa aqui do programa. Glória a Deus. Mais um irmão abençoado, né? Pelo programa que Deus levantou pela vida do nosso amado James. E aí, assim como as cestas, também as camisas personalizadas, você está sendo abençoado. Não só com a palavra, né? Mas com um brinde também. Que maravilha, né? O que Deus está fazendo nesse momento. Glória a Deus. Vamos encerrar? Tem mais gente? Entrando. A Érica, ela é sobrinha do Edinho. Sobrinho do Hélio. Sobrinha do irmão Hélio, lá de Santa Catarina. Tá aí. Enxergou? Glória a Deus. O que o Cris está falando? GG não, a Cris GG não. Vai dizer que tu tá lá, deixa eu ver se eu te vi, meu irmão, é XG, tá? Não é nada de GG não. Para de graça, Cris. Amém? Glória a Deus. Vamos. Não tem mais, glória a Deus. Vamos orar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é com o irmão Naldo. Amém? Amém. Faz a oração pelas todas as pessoas aí que ainda estão com essa enfermidade, que já estão curadas no nome de Jesus. Amém. Então vamos orar ao nosso Deus. Que Deus venha abençoar a sua casa aí, irmão. Você possa orar junto conosco, com fé. Tenha fé e acredite que o Senhor, Ele pode todas as coisas, amado. Só tenha fé e acredite. Creia somente. O Senhor vai entrar na tua casa aí, amém? Vamos orar ao nosso Deus então. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor que está no céu, Pai amado. Entramos agora na tua presença, Pai. Senhor, que tu venha, meu Pai amado, acalmar a tempestade, Senhor. Que tu venha levantar, Senhor, aqueles que estão caídos, meu Pai. Tu pega pelo braço e levante, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai, entra agora com a tua providência, Senhor. Onde quer que esteja pessoas de enfermidade, meu Pai. E tu venha curar, meu Pai. E tu venha abençoar, Senhor, essa pessoa, meu Pai. Entra agora em cada casa, meu Pai. Vai abençoar cada família, meu Pai. Vai restaurar
restaurando, Senhor, cada família, cada pessoa, meu Pai. Senhor, eu não conheço a vida dela, meu Pai. Eu não sei como é que está essa pessoa aí, meu Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. O Senhor pode saber o que está passando, Senhor, sobre ele. Meu Pai, se é uma palavra, meu Deus, se é ser abençoado, meu Pai, se ele está passando necessidade, meu Pai, que possa chegar a ele, meu Pai, um pão de cada dia, Senhor. Não deixe faltar, Senhor Jesus, nada da sua mesa, meu Pai, mas que Deus venha abençoar grandiosamente, meu Pai. Meu Pai, que essa oração, meu Pai, possa fazer parte, Senhor, da tua vida, meu Pai. Que ele possa entender que ele precisa de Deus. Que essa palavra possa entrar no teu coração. Em nome de Jesus. Ela venha fazer, meu amado, com que você possa dar testemunho do Senhor, meu. Que você venha falar das maravilhas que Deus fez na tua vida, Senhor. Que ela possa estar entrando aí, Senhor, na tua casa. Que essa palavra seja abençoada, meu Pai. Seja que você possa passar para outras pessoas. Que Ele venha te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Queremos te agradecer, amado, você que está conosco. Que o Senhor, Ele vai fazer a maravilha na tua vida, querido. Só por você ter entrado aí, amado, Jesus, Ele já está entrando na tua casa. Ele quer somente que tu crê, que tu persevere, amado. A hora, meu amado, a hora, só o Senhor sabe. O tempo é de Deus, mas Ele diz que não tem tempo nem hora, amado. Mas pode estar chegando a tua hora. Assim como aconteceu conosco, pode acontecer contigo também aí, em nome de Jesus. Já profetizamos aqui, amado, que as bênçãos podem chegar na tua casa. A cura vai chegar na tua casa, amado. A cura, a libertação, meu amado. A tristeza vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Mas que tu venha ser curado com o poder de Deus, com o poder na oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Que a bênção do Deus Pai, o amor de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada pessoa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até o próximo sábado. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Fica com Deus.